Bem-vindos a mais um Canal Aberto, programa semanal aqui da Vale TV, todas as semanas trazendo assuntos de nosso interesse, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Você pode nos assistir em 4 cidades do Vale dos Sinos, através do canal 14 da NET, nas cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Temos ainda o nosso site, você assiste ao vivo a nossa programação através do www.valetvplay.com. Temos ainda o aplicativo que você baixa gratuitamente no seu aparelho celular e assiste toda a nossa programação. No programa de hoje nós queremos trazer, já que estamos no Dia dos Pais, a noite do Dia dos Pais, a importância da figura paterna na formação dos filhos e seus desafios. Em função das transformações sociais, culturais e familiares ocorridas desde o século passado, o papel da figura paterna passou e está passando por mudanças significativas na nossa sociedade. O objetivo do programa de hoje é trazer algumas reflexões sobre o atual papel do pai, tanto para o filho quanto para a família, bem como a sua grande importância na estruturação psíquica e no desenvolvimento social e cognitivo da criança. O distanciamento entre o homem e os demais membros do núcleo familiar denuncia-se na fragilidade do vínculo estabelecido entre pai e filho, principalmente quando se trata de crianças do sexo masculino. Penetrar este silêncio e entender a questão do pai, tendo como eixo a identidade masculina, culturalmente determinada, tem sido tarefa de estudos que colocam em perspectiva experiências contemporâneas de paternidade. O pai exercia o poder na casa, com força para manter o círculo vicioso em que a família estava secularmente encerrada. Sua autoridade valia tanto para os filhos como para a mulher, que dele dependia economicamente e a quem se submetia de acordo com as regras estabelecidas. A importância do pai, do patrimônio e da religião reduziu expressivamente o espaço físico e sentimental da criança. Historicamente, até ao fim do século passado, o pai desempenhava essencialmente uma função educadora e disciplinadora, segundo códigos frequentemente rígidos e repressivos. E a integração ou a interação entre pai e filho era reduzida, particularmente nos primeiros anos de vida, bem como a sua participação nos cuidados diários com a criança. É reconhecido como importante o papel do pai no desenvolvimento da criança e a interação entre pai e filho é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de aprendizagem e a integração da criança na comunidade. Experiências clínicas têm mostrado que na vida adulta, as representações desta vivência insurgem nas várias possibilidades de construção psicoafetiva, com repercussão nas relações sociais, reunindo aqui no programa de hoje profissionais da área para saber a importância da figura paterna na forma dos filhos e seus desafios. Participam conosco do canal aberto desta semana ele que é agente de orientação empresarial do Sebrae RS, na unidade aqui de Novo Hamburgo, Ederson Pereira. Seja muito bem-vindo, Ederson. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, falando desse assunto que para mim é tão gratificante ser pai, a figura paterna dentro da família, então eu agradeço desde já a oportunidade. Muito bem. Conosco também o diretor do Lar Colmeia, importante instituição da nossa região, Telmo Camargo. É um prazer estar aqui falando do sentimento de ser pai de coração. Então, é uma grande oportunidade para o Lar Colmeia. Ele é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Guilherme Eber. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer então estar participando com vocês, né, assim como o Ederson disse, né, dessa temática que é tão importante atualmente. Ele que já é da casa, já participou de diversos programas conosco aqui, é professor do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, Alexandre Ribeiro. Seja bem-vindo, Alexandre. Querido, eu queria agradecer o convite e dizer que é com grande satisfação que eu falo, porque, como a gente estava comentando antes, eu sou pai fresco, né?
no bom sentido, né? Pai novo, então a gente vai tentar... É o primeiro ano? Está fazendo um ano agora, dia 21. Né? O Joaquim está fazendo um ano agora, dia 21. E é uma sensação sensacional. Eu já combinei com a minha esposa, ela não quer, né? A Débora não quer, mas eu quero mais uns 3 ou 4, 5 ou 10, né? Numa sequência aí, de preferência de gêmeos ou trigêmeos, que é para ter bastante alegria e felicidade com isso. Muito bem. Eu quero começar lá com o Ederson fazendo a pergunta da temática do programa de hoje, né, sobre a importância da figura paterna na formação dos filhos e seus desafios. Eu comentava antes do início da gravação aqui que eu, infelizmente, não tive a presença, né, do pai. A mamãe estava grávida de mim, 3 meses de gravidez, quando o papai resolveu voltar para a origem da minha família, que é toda de Criciúma, Santa Catarina. Mas nós já residíamos em Três Coroas, aqui no Vale do Paranhana. E ela, aos 40 anos, me teve sozinha, né? E eu sempre digo que ela supriu muito bem, Ederson, essa questão de pai e mãe, né? Aos 40 anos, o 6º filho, quer dizer, já tinha mais 5 para criar, né? Mas teve uma época ali, na fase do jardim de infância, hoje EMEI, que se diz, né? Que eu cobrava dela, em torno de 4, 5 anos, porque na escola tinha aquela questão do Dia dos Pais, eu ganhei do meu pai, e eu tinha que ficar quieto, porque eu não sabia o que dizer, o que comentar, aí, lógico, em casa eu chegava e cobrava. E com 5 anos ela me levou para conhecê-lo lá em Criciúma, Santa Catarina, e tivemos a infelicidade, ou felicidade talvez, de no dia que chegamos lá, ele mesmo tinha saído para ir pescar naquele final de semana. Então eu não conheci de fato o meu pai. E quando eu tinha 17 anos, uma falecida irmã minha, cada ano mais ou menos ia lá visitá-lo, foi visitá-lo e teve a notícia que ele já estava há 6 meses enterrado. Então eu não tive mesmo nenhum contato e até eu comentava antes do início da gravação, né? Lógico, eu sou pai há 28 anos. Né? Eu tenho o meu filho lá de 28 anos, mas eu não tive o ser pai na minha criação. Né? Não sei se eu seria a pessoa ideal para conduzir esse assunto, mas aqui os 4 profissionais que aqui estão com certeza vão nos auxiliar e eu queria saber então, começando contigo, a importância da figura paterna, né, na formação dos filhos e os seus desafios. Eu vou começar dizendo que eu tive uma base muito boa em casa. Foi ao contrário da tua história. O meu pai, o seu Almiro, ele me deu todo o suporte e todos os aparatos para mostrar o que é ser o homem da família. O que é ter responsabilidade, o que são direitos e deveres. O que um pai representa para uma família. Então, não só para a nossa família, meus irmãos, minha mãe, mas para todos os irmãos dele também. Então, ele foi o paizão da família dele. Então, ele foi o centro de toda a família, onde é que eles buscavam apoio, auxílio. Então, eu convivi com isso. Eu também sou pai há pouco tempo. Eu adotei uma criança em 2014, com 8 anos, a Carol. Então, eu aprendi a ser pai do dia para a noite. Mas, como eu já tinha essa base, então eu sei o que é o meu direito e o meu dever como pai, como homem, que a figura que ela vai levar para a vida dela, lá para frente, para os relacionamentos dela, ela vai aprender e se espelhar em mim. Como que eu conduzo a minha vida com a minha esposa, como que são os carinhos, como que eu trato a mulher. Então, isso vai refletir para ela lá na frente. Então, eu cuido muito, eu priorizo muito isso, mas porque eu tive essa base. Eu tive essa base, eu busquei me aprimorar depois, mas eu agradeço de coração ao meu pai que me mostrou isso. Porque uma base, ela é fundamental. Hoje a gente vê tantas crianças fazendo coisas erradas, mas porque na maioria das vezes ou não tiveram a oportunidade, ou não tiveram o suporte e a base. Porque a criança nada mais é que... Não tem um referencial, né? Não tem um referencial de É. pai, de mãe, de família, um conceito de família que eu acho que, acredito que nós aqui tenhamos e a grande maioria da população, com o estilo de vida que a gente vive hoje, né? A gente não consegue muito bem, né? Muitas vezes eu sinto essa necessidade que tu está comentando aí, que muitas vezes a gente não está presente, não é porque a gente não quer estar presente, é porque são situações que aparecem no nosso cotidiano, situações profissionais, situações, né, que a gente tem que resolver, que a gente não consegue dar toda a atenção possível. Né?
E o pai e a mãe, os filhos são os espelhos do pai e da mãe, né? Então, se a gente quer plantar uma coisa boa para os nossos filhos, vamos começar por nós. Não só da parte da família, mas para todo outro ambiente. Hoje o mundo está assim por causa disso, né? A gente sabe muito bem. Não adianta eu querer mudar o outro se eu não me mudei dentro. Então, como pai, há pouco tempo, 2 anos e alguns meses aí, eu fico muito orgulhoso porque eu já vejo nela essas questões. Então, ela busca, dentro do colégio, também ter uma parte de liderança, também ter a responsabilidade. Ela vai fazer 11 anos agora, dia 16. Mas ela já sabe o dever, o que ela veio, o que ela tem que fazer, o que é o certo e o errado. Que eu não vou conseguir estar todo o tempo com ela. Eu não vou conseguir dar 100% de suporte quando ela for numa festa, enfim. Mas se eu posso confiar nela, eu sei que ela vai ser uma boa menina. Então, para mim, é um orgulho poder passar isso daí e ver que eu estou passando uma coisa boa que está realmente funcionando, né? Então, eu acredito que a gente pode mudar o futuro, sim. A gente pode mudar a atualidade? Não acredito. Mas a gente pode melhorar o futuro. Mais a longo prazo. Mais a longo prazo. Tem muito da questão de... Guilherme, por favor. Desculpa te Não. interromper, mas tem muito da questão do modelo, né, como a gente estava trazendo, né, o modelo afetivo, o modelo emocional, né, como o pai vai se colocar, como vamos dizer assim, como vão ser os comportamentos, né, que tu vais ter na frente dos teus filhos e como isso vai refletir, então, vamos dizer assim, na criação dos valores, dos objetivos de vida que essa criança vai ter. Né? Então, quanto mais consistente for essa base, quanto mais essa base for construída, né, através do envolvimento familiar, né, mais, vamos dizer assim, mais longe ela vai, ou no teu caso, né, transpassar isso a outras pessoas. Né? É muito importante essa base, né, priorizar isso. Telmo, o Telmo talvez tenha uma experiência com... Vocês atendem crianças lá? Fala um pouquinho da entidade lá, Telmo, até para as pessoas se situarem assim. Certo. Eu sou o Telmo, diretor do Lar Colmeia, mas o meu coração é de pai. Sim. Né? Eu trabalho com o coração lá voltado à necessidade da criança. Nós temos hoje 77 crianças. Todas crianças caminhadas pelo Poder Judiciário da região, né? Então, são crianças que, na visão judicial, elas vão permanecer por um tempo na instituição até que a família possa se organizar. Alguns casos, a família não se organiza nunca. Elas ficam até os 18 anos. E que eu estava ouvindo a conversa dos colegas aqui, é bacana, porque a gente percebe que hoje a criança está tendo uma oportunidade de uma adoção tardia, como é o caso do nosso colega ali. Tem que até parabenizar a iniciativa dele. É uma iniciativa maravilhosa. Sensacional. E uma experiência que nós estamos tendo no Lar Colmeia diariamente, que se observa muito. Tem chegado crianças na instituição sofrendo o abandono afetivo. Abandono afetivo dentro da sua própria casa. Hoje estamos perdendo o contato com nossos filhos pelas redes sociais, né? Estamos perdendo o dia a dia de compartilhar como foi o dia do nosso filho. Então, o Lar Colmeia hoje trabalha nessa visão de casas-lares, dando a oportunidade para a criança novamente uma família. E ela busca uma família. Isso é uma coisa muito bacana, que quando elas chegam no lar, muitas delas chegam dizendo, opa, agora eu tenho um pai e uma mãe. Agora eu posso fazer um cartão para os dias dos pais. Elas estão buscando a referência paterna. E a gente observa muito claro que a gente também está nos últimos anos, nas últimas décadas, com uma transformação na função do homem na casa, do pai. Ele está passando agora a trabalhar com a criança, a assistir, a fazer o trabalho que antigamente só a mãe fazia, né? Então, é um momento diferente, mas é um momento que nós, pais, devemos de cuidar, estar mais presente na vida dos nossos filhos. Porque hoje em dia, se nós não estiver presente na vida dos nossos filhos, a gente vai ter problema com um adulto lá na frente, né? Sim. Alexandre, como é que está sendo a experiência aí? Cláudio, eu tenho que falar dela, senão ela já me mandou um recado aqui. Eu tenho que falar da Veve, né? Da Evelyn, né? Que é a minha outra filhota, de 9 anos. Que é do coração, né? Ela é filha da Débora, né? Que aí automaticamente eu também sim. adotei, né? Não é só o Joaquim, porque senão ela pega e me arranca o resto de cabelo que eu tenho na cabeça, né? Não na barba, né? E eu tenho que falar dela, é sensacional. São situações bem distintas. Eu vejo assim. Primeiro é aquela sensação de ser pai pela primeira vez, né? Tu recebeu um cartão no Dia dos Pais que tu nunca recebeu e tu nunca imaginou que tu ia receber. É sensacional, é fantástico, né? É fantástico, né?
Agora vem domingo, Dia dos Pais, os dois, né? Olha os dois, né? A Evelyn e o Joaquim já estão pensando o que vão me dar de presente, né? Claro que o Joaquim ainda não tem o discernimento, mas a Evelyn está comandando o negócio para ver o que vai dar para o Dia dos Pais. Então vieram me perguntar o que eu acho interessante de ganhar, né? Isso é muito, muito, muito diferente. Mas tem algumas coisas também que foram pontuadas aqui que eu acho que é interessante. A nossa função de pai, ou a nossa presença como figura paterna, ou como o Cláudio colocou, o homem dentro do seio familiar ser o esteio, né? Ou ser aquela figura que sempre foi mais rígida, que sempre controlou mais. Lá em casa é o contrário, né? A minha esposa tem um restaurante e, na realidade, quem cuida da gurizada sou eu lá em casa, né? Então, eu sou mais mãe do que pai, muitas vezes, né? Mas na hora de cobrar as coisas, eu sou o pai, na hora, né? Então, tem esse tipo de coisa. Mas eu vejo que tem, e aí o diretor aqui colocou muito bem, nós temos hoje as famílias muito desestruturadas. E me desculpe, eu sou professor, eu vejo isso diariamente em sala de aula, aonde muitas vezes os pais pegam e dão um celular para a criança. Exato. Para fazer a brincadeirinha do Pokémon agora, aquele Pokémon que é a moda. Agora é a moda daquilo ali, para gente distrair a criança. Cara, desculpe, o Joaquim e a Evelyn não têm celular. Eles têm que saber a ler e escrever primeiro na mão grande, para depois não se tornar um adulto sem referencial, sem saber. Ou, como eu brinco com os meus alunos, analfabetos funcionais, que sabem assinar o nome e ler sem interpretar um texto. E isso, para mim, passa muito por dentro de casa. E eu fico muito feliz como a gente tem, hoje em dia, para esse pessoal, lares como o teu, o Lar Colmeia, que dá esse referencial para essa gurizada, que muitas vezes não tem. Que é uma necessidade que a gente tem que ter, que a gente tem que colocar e tem que colocar e mostrar para esse pessoal. Para a gurizada. Porque não tem, o referencial é nosso. E qual é o referencial? Me desculpe, não é Valesca Popozuda, nada contra a Valesca Popozuda, não é Faustão domingo de tarde, não é GoPro lá, Pokémon. Isso não tempo, né, do pai, exatamente, filho. É privativo. Exatamente. Aquele tempo só pertence aos dois. Isso, meu filho, isso aqui é errado, isso é certo, como foi colocado aqui, isso é errado, isso é certo, calma, não faz aquilo, para no futuro eu não ter problema, vai sozinha. Vai sozinha, pode ir sozinha, eu tenho confiança. Porque existe a confiança. Exatamente. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa, debatendo hoje a importância da figura paterna na formação dos filhos e seus desafios. A gente volta na sequência com o nosso canal aberto desta semana.